Olá! Uma das qualidades mais importantes da linguagem, sobretudo para estes nossos tempos de pessoas sem tempo, é a concisão, a capacidade de ir direto ao ponto, a capacidade de dizer o máximo com o mínimo de palavras. A concisão pode ser aprendida de uma forma exemplar com os poetas. Penso, por exemplo, na poesia de Bertolt Brecht, um alemão nascido em 1898 e falecido em 1956. Filho de uma família rica, decidiu defender os operários, decidiu defender os pobres e os marginalizados. Tornou-se marxista e foi perseguido duramente pelos nazistas, tendo tido que emigrar porque tinha uma origem judia. Brecht nos deixou, além de muitas peças que estão entre as mais importantes do teatro do século XX, poemas que são absolutamente concisos e que conseguem uma grande riqueza de efeito com o mínimo de palavras. Entre estes poemas está Sobre a Violência. A corrente impetuosa é chamada de violenta, mas o leito de rio que a contém, ninguém chama de violento. A tempestade que faz dobrar as bétulas é tida como violenta, e a tempestade que faz dobrar os dorsos dos operários na rua. Eis aqui o poema Sobre a Violência, numa tradução publicada no Brasil por Paulo César de Souza, na editora 34. Vejam o que faz aqui o grande poeta Brecht. Ele nos fala que as pessoas são rápidas ao dizer que as águas do rio correm violentamente, mas não se dão conta de que as margens estão comprimindo as águas. Claro que qualquer pessoa entende muito rapidamente que Brecht está falando aqui dos operários, está falando dos pobres, daqueles que às vezes se rebelam e são tidos por violentos, quando violento é o sistema que os oprime. Outro exemplo interessante de concisão nos foi dado pelo poeta brasileiro Nicolas Baer, que é brasiliense e tem falado de Brasília em toda a sua obra. Nicolas Baer é autor de um verso muito famoso da literatura brasileira, em que ele fala da construção da capital federal pelo presidente Juscelino Kubitschek. Como nós sabemos, Juscelino construiu Brasília e para lá levou operários arrebanhados em várias partes do Brasil que ficaram conhecidos pela história como os candangos. O poema é absolutamente conciso e absolutamente magistral. Diz Nicolas Baer: JK construiu Brasília. Os candangos ficaram olhando. O que é que nos diz aí o grande poeta brasiliense? Que muitas vezes a versão oficial da história se esquece dos marginalizados, se esquece dos operários, se esquece daqueles que produziram para pensar apenas no presidente, que teve a ideia de construir, mas que não construiu sozinho porque não poderia fazê-lo. Eis aí algumas lições importantes de concisão dadas pela poesia. A poesia que é tão sábia e tanto nos dá o que pensar, quanto nos ensina modos de dizer.